Olá, hoje eu vou dar continuidade sobre palavras estranhas, mitos que criam e geralmente não faz sentido, por vezes é até o contrário. Na minha época, digamos assim, lá pelos anos 90, 80, principalmente 80, né, eu já era adolescente, a palavra preguiça não era bem vista. A forma como se via essa palavra era negativa. Ah, Era entendido que uma pessoa preguiçosa não gostava de fazer as coisas, ficava parado, às vezes nem tomava água, deixava que os outros fizessem por ela. Enfim, era no sentido negativo. Eu acho que talvez até hoje tenha o sentido negativo a palavra molenga, né? Então era visto dessa forma. Atualmente, a pessoa, qualquer coisa que se fale para ela, por exemplo, por que você não deu continuidade na aula de violino? Por preguiça, porque eu sou preguiçoso. E o alemão, que você tanto gostava? Parei. Por quê? Ah, preguiça. Pois é, não é simples assim, tá? Toda preguiça, vamos dizer assim, tem um motivo. Às vezes é algo que a pessoa descobre que ela não quer, às vezes tem influências das mais diversas que fazem com que ela pare, por melhor que seja, por mais que ela precise, por exemplo, fazer ginástica, tem várias coisas que fazem com que ela não dê continuidade. Não é algo assim, simplesmente eu sou preguiçoso e assim que é, porque sim, tá? Não acontece isso. Tanto que eu vejo aqui, a gente vai se aprofundando no autoconhecimento, ou mesmo com alguém que eu esteja conversando fora do consultório, e aí nós entendemos o que levou a pessoa a não dar continuidade naquilo que ele intencionava. Outra palavra que no final do século passado era vista de uma forma negativa é postergar, deixar para depois, para adiante, não se empenhar, sempre embarrigando, como se diz, né? No sentido negativo, tá? Ou seja, de não, não levar adiante a tarefa, deixar para depois, falando de uma forma mais simples. Isso também é semelhante à preguiça. Uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte: vamos supor que seja uma pessoa que adore viajar. Então eu coloco assim: olha, ah, se você tiver pago um mês para ficar nos países que você mais quer, hospedado nos locais que você mais quer, só que você tem que fazer isso daqui uma semana, tá? E ficar bem ativo. Ah, ele não vai postergar, não vai ter preguiça e não vai se sabotar, milagrosamente. Então esse postergar também sempre tem a ver com algo de si mesmo que precisa ser investigado, compreendido, trabalhado, desenvolvido, fortalecido, amadurecido, para que ele lide melhor com a situação ou que ele veja que não é por aí. Não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a fazer tudo para sempre, ser uma máquina de produção. Não é nada assim, tá? Mas que ele entenda, porque senão a pessoa simplesmente fala: eu posterguei, e é tudo bem, e é assim que a vida funciona e segue. Não é assim. Eu quero terminar então
com uma palavra que ela começou no final do século passado, por volta ali de 97, com o início da TV a cabo, 98 com o início do celular e 94, que aí já era bem no início mesmo, da internet. Então você vê esses últimos 6 anos, quanto mudou, e aí foi se intensificando, e aí claro, celular, smartphone e Netflix, na época que existia videocassete, DVD, né? Então programas mais para noite. E aí foi surgindo o que dizem, a pessoa se autodenomina como tendo um DNA noturno. Então o correto para ela, o ideal para ela, como ela funciona bem, vamos supor, o sono dela deveria ser das 4 da manhã até o meio-dia, até as 12, porque aí dá 8 horas, né? Mas é muita coincidência, porque tem essas atividades que dá para fazer de madrugada. E aí eu volto para o exemplo da viagem, né? Só acrescentando a questão que a pessoa precisaria acordar às 7 da manhã. Milagrosamente, seria sanado a questão do DNA noturno, tá? Então, por favor, pense sobre as palavras, tem os dicionários bons, tem o Wikipedia, tem dicionário na internet, que é o dicio.com.br, e reflitam consigo mesmo, né? Preguiça, postergar e DNA noturno, tá bom? Um abraço e até mais.